Falávamos no assunto que a gente abordou sobre a questão do perdão. A gente às vezes até admite a questão do perdão, eu perdoo, né? Mas, tá, eu entendo, o perdão é uma responsabilidade minha, pelas minhas expectativas colocadas em quem ou onde eu não devia, certo? Sem respeitar o limite do outro, achando que o outro tem que corresponder às minhas expectativas, porque eu investi muito ali. Então, a pessoa tem que responder à altura, ela precisa fazer isso. Mas eu não estou considerando que a outra pessoa não tenha essa condição, certo? E estamos falando aqui em questão de perdão em relacionamentos de qualquer origem, de qualquer tipo. Então, eu não estou considerando que o outro tem condições de responder e invisto e ele não responde à altura e eu nunca mais perdoo. Bom, mas digamos que eu entenda que realmente isso é uma responsabilidade minha. Eu esperei, coloquei expectativas quando não devia, onde não devia, enfim. Considerando isso, a fim de assunto para nós abordarmos aqui para o estudo do momento, certo? Digamos que eu me dê conta que realmente a responsabilidade é minha, assumo essa responsabilidade para mim. Aí alguém me diz, ok, mas eu chego à conclusão, bom, eu perdoar exige que eu tenha um grau de compreensão, então, porque para não ficar no campo das ideias, eu preciso agir com atitude de perdão. Eu preciso ter compreensão, né, e compaixão pelaquela pessoa. Ah, não. Ah, não, aí tu pediu demais. Eu já entendi o perdão, já entendi tudo, todo o processo. Mas ter compaixão por essa criatura sacana, traíra, não vou. Então eu não compreendi nada sobre o perdão. Porque é sobre a minha expectativa, é sobre a minha visão de homem, é sobre isso. E onde eu colocar essa responsabilidade em mim, eu tenho condições, eu tenho controle sobre as minhas atitudes, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, ou pelo menos espera-se que eu tenha controle. Se eu ainda não tenho, porque as minhas emoções não estão educadas, eu empreendo a caminhada e vou no teste. O teste tá aí. Essa pessoa que me traiu, eu tenho por ela compaixão. E aí eu fiz um vídeo lá atrás, nem sei qual, aonde eu trabalhei uma música do Djavan que disse, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E eu raciocinei sempre muito sobre essa música, porque eu achava assim, meu Deus, deve ser algo, uma dor incrível. E, e é um pensamento bem libertador. Pensar naquele ser que te traiu como sendo um ser que traz consigo, até por ter feito isso, até por não ter conseguido estar à altura da tua expectativa, até por não ter conseguido ser honesto contigo e te traiu, aquilo gerou um gosto estranho nele. E ele, em algum momento, se ainda não concluiu, em algum momento vai concluir. Que é muito difícil decepcionar alguém, que é muito difícil querer corresponder à expectativa da pessoa, respeitar esse relacionamento, ignorando todas as emoções que carrega consigo, que engramas emocionais, dor de infância, dores pregressas, e que às vezes o ego hoje não te deixa tu olhar para trás. Eu sou jovem, eu vou fazer, vou acontecer, eu não quero nem saber dessa história de vidas passadas, eu não quero nem saber dessa história de arquivo, nem tô para isso, eu vou fazer o meu caminho como eu quiser.
é complicado, porque com todo mundo acontece da mesma forma. Nós estamos inseridos aqui neste programa, neste planeta, e acontece comigo, aconteceu com meu trisavô, com meu trisavô, perdão, essa, nem sei se existe essa palavra, meu tataravô, aconteceu com a minha mãe, acontece comigo, vai acontecer com meu filho, com meu neto, com meu tataraneto, vai acontecer com todo mundo. O vizinho, o cara lá da Europa, ou não sei o que, lá na Ásia, é com todo mundo. É um programa aqui e nós vamos ter que lidar com essas histórias dentro de nós que vão provocando os estragos fora de nós. E o perdão passa muito estreitamente por esse caminho. O caminho de nós nos darmos conta da responsabilidade que nós temos, inclusive de colocar expectativa em cima de uma pessoa que não tem condições de corresponder àquela expectativa. Mas meu ego acredita que, como eu sou honesta, sou maravilhosa, sou limpa nas minhas atitudes, meu coração é limpo, a pessoa tem que responder à altura. Mas eu não considero o outro no mundo dele, certo? E eu preciso considerar o outro para poder entender que eu não tenho que ter expectativas. Ah, mas eu apostei tudo, dei as melhores atitudes, meu melhor sentimento. Mas essa pessoa não tinha condições de fazer isso. Ele estava noutra vibe. Certo? Ah, mas então ele é culpado? Não. Porque não estamos falando da culpa dele, estamos falando de quem colocou expectativa em quem. Certo? Fui eu que coloquei a expectativa de que as atitudes dessa pessoa seriam elevadas ao ponto do meu sentimento, da minha aposta, do meu investimento. É isso, nós estamos falando é de mim. E quando eu aprendo isso, entendo e assumo essa responsabilidade, eu mudo o curso. Porque eu não vou querer carregar dor e sofrimento, mágoa que me prende, que me encarcera, não deixa minha vida andar, eu não dou um passo, eu ando para os lados. E se eu conseguir dar um passo para frente, dou dois para trás, porque daqui a pouco a vida me mostra uma situação e diante dela eu rodo. Eu desço o lombo abaixo e disse, não, realmente, se eu não perdoo. Não perdoei aquela pessoa, não perdoo essa e não vou perdoar nenhuma outra. Porque não é lá. O perdão não é a pessoa. O perdão é comigo. Sou eu que preciso elaborar o perdão dentro de mim e entender. E quando eu faço isso, eu me liberto da outra pessoa. Eu não preciso, mas eu perdoei, agora eu vou ter que voltar, vou ter que reatar relações, vou ter que voltar para o caminho. Não, perdoa. Como é que dizia o mentor do Chico Xavier, um deles é o Emmanuel, abençoa e passa. Pronto. Abençoa e passa. Perdoa e segue. Te liberta e segue construindo a tua vida. Todos nós temos os nossos processos, estamos envolvidos em vários processos de evolução e crescimento e libertação de nós, de situações, de emoções. Nós estamos inseridos nesses processos. Precisamos respeitar esses processos e focar nisso, e seguir nisso, investir nisso. Pesado. Mas isso é egoísmo, vou viver pensando em mim. Olha, se nós tivéssemos que catalogar, digamos, ou categorizar isso como egoísmo, então estaríamos dizendo, estou na contramão da direção da evolução humana. Totalmente fora. Por quê? Porque está centrado em mim a causa, a solução e o caminho. E onde eu entendo e faço o discernimento sobre isso, mudo as minhas atitudes, desobstruo o meu caminho, porque não preciso mais ter envolvimento com esse tipo de situação. Essas pessoas seguirão o caminho delas, sem o peso que eu coloco em cima delas de ser o culpado, tu que me magoou. Ela segue apenas com a responsabilidade das atitudes dela sobre ela mesma. E vai ter que corrigir a história dela com as atitudes dela, porque vai chamar isso de karma, vai chamar isso de ação-reação, vai chamar isso de lei do retorno.
Não importa. O caminho, pensa bem, o caminho de ida é o mesmo de volta. O que eu posso dizer que o que eu planto, eu colho. É a mesma coisa. Eu caminho numa estrada e se eu, na volta, se eu preciso corrigir, tá tudo ali para mim. Porque o caminho de volta é sobre os meus passos. Vou botar um pé sobre o outro pé das marcas que ficaram na estrada. Isso significa, todo este bolo significa dizer que o caminho de ida é o mesmo de volta. Gente, perdão é algo muito sério. Sério e urgente. Eu preciso entender isso para que eu não coloque pesos em ombros que não têm condições de carregar, não seja uma pessoa que não exercita misericórdia, que não exercita compreensão e uma série de outras coisas. Porque, afinal, eu pretendo ser humano, real, e o humano real já tem desenvolvido em si o amor. E amor é esse conjunto de atributos aí, tolerância, compreensão e perdão a mim mesmo, né? Ser tolerante comigo, ter compreensão. Se eu investi tanto naquela pessoa, esperando muito dela, é porque eu não sabia ainda que a responsabilidade daquilo que sai de mim é minha. Todo investimento positivo ou negativo que eu fizer, a matriz está comigo. Porque se a matriz do erro está comigo, a matriz do acerto também está. Caminho de ida é o mesmo de volta. Ação-reação, plantação-colheita, karma, dharma, maneiras diferentes de denominar a mesma coisa. Perdão a ti por não ter entendido o tamanho do outro. Perdão a ti por ter esperado tanto de quem tinha tão poucas condições, de ter investido tanto em quem ainda estava dando os primeiros passos como ser humano. Abençoa e passa. Perdoa e segue. Até outro vídeo. Abraços.